No Brasil, um alerta de saúde para as famílias. Especialistas temem que o surto de microcefalia no Nordeste se espalhe para outras regiões. Alguns recomendam até que as mulheres evitem a gravidez. O motivo é que o surto pode estar ligado ao mosquito Aedes aegypti, o mesmo da dengue e do Zika vírus. Nossa equipe mostra como está a situação no Nordeste, quais os sintomas e consequências da doença. Raniele tem 4 filhos. Os 3 primeiros nasceram sem nenhum problema. Já com a caçula foi diferente. Melissa, com 2 semanas, tem microcefalia. A malformação só foi descoberta depois do parto. Você já tinha ouvido falar em microcefalia? Não, nunca. O tamanho da cabeça do bebê é o principal indicativo da doença. Se a circunferência for inferior a 33 centímetros, a criança tem microcefalia. E a aferição do perímetro do tamanho da cabeça do bebê e da circunferência da cabeça da Melissa, que foi de 32,5 centímetros. Aqui é a medida. A criança tem uma cabeça menor do que o esperado para a idade. E isso é consequência de um cérebro de tamanho menor para aquela idade. Ao primeiro olhar, não se vê diferença alguma, mas os médicos dizem que, com o passar do tempo, os sinais e as complicações aparecem. Então essa criança vai apresentar dificuldades motoras, então dificuldades no tônus muscular, dificuldade para sentar, para andar, dificuldades de fala, dificuldades cognitivas, então de aprendizado. Claro que cada criança vai ter um comprometimento diferente. Esse comprometimento ele pode ser desde muito leve até casos mais graves. Em São Lourenço da Mata, na Grande Recife, onde Melissa nasceu, outras crianças apresentaram a mesma redução craniana. Segundo a chefe da maternidade, os casos surgiram nos últimos 4 meses. Tivemos aproximadamente 600 partos aqui na maternidade, onde 5 casos foram detectados com microcefalia. Em Pernambuco, o Ministério da Saúde decretou estado de emergência sanitária. 2015 nem terminou e já são 268 casos. No ano passado, foram 12. O número de casos de microcefalia nos últimos 4 meses em Pernambuco já é 15 vezes superior ao registrado em todo o ano passado. A origem do problema ainda não se sabe, mas para muitos pesquisadores pode haver relação entre a microcefalia e o surto de dengue, chikungunya e também zika vírus que ocorreu no primeiro trimestre deste ano no estado. Justamente período em que muitas mulheres estavam grávidas. Em 7 estados do Nordeste já são 399 casos. Mas afinal, quais as causas da microcefalia? Ela pode ser causada desde o uso de drogas e álcool na gestação pela mãe, passando aí também por infecções congênitas, então infecções por alguns vírus já conhecidos, como citomegalovírus, rubéola, toxoplasmose, e agora possivelmente pelo Zika vírus. O Zika vírus é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, o mesmo que leva a dengue e a chikungunya. O Zika vírus foi descoberto na África na década de 50, mas só no começo dos anos 2000 foram relatados surtos em Uganda e na Polinésia, até que em abril deste ano apareceu por aqui. O pesquisador Carlos Brito tem uma explicação. Hoje há uma tendência disso acontecer com maior frequência a entrada desse vírus porque as distâncias entre os países reduziram. Então, facilmente uma pessoa, ainda que não esteja doente, ele pode entrar no país sem nenhuma manifestação clínica, que é um período de incubação. E existe um outro fator que pode facilitar a multiplicação do mosquito no Nordeste, segundo este neurologista. O mosquito Aedes aegypti ele necessita de uma temperatura ao redor dos 30 graus para ter e umidade, chuvas, um regime de chuvas bom. Então, para se reproduzir, e no Nordeste nós temos essas condições. Esta semana, o Ministério da Saúde anunciou uma descoberta importante. O Zika vírus foi encontrado no líquido amniótico, que envolve o bebê de 2 grávidas na Paraíba. Os 2 bebês foram diagnosticados com microcefalia.
Ao contrário da dengue, o Zika não age nos músculos, e sim nas articulações. Pode dar febre leve e as manchas estão sempre presentes. São manchas vermelhas, como se fosse uma brotoeja difusa, só que começa no rosto, depois atinge o tronco em direção aos membros inferiores. Esses indivíduos ele pode ter como única manifestação essa presença das manchas na pele, mas pode vir associado também com febre. Ariane conta que fez o pré-natal certinho. Durante a gestação, teve sintomas de Zika, mas não deu muita importância por terem passado rapidamente. Eu tive infecção e também tive, no caso, Zika. Em momento nenhum foi diagnosticado que ela teria a suspeita de microcefalia e eu só descobri, na verdade, isso depois que ela nasceu. A doença pode ser detectada durante a gravidez. Não tem cura, mas há tratamento. Fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, para dar um suporte a essa criança para que ela tenha o potencial máximo dela de desenvolvimento atingido. Por enquanto, a prevenção é o melhor caminho. Durante o pré-natal, orientar muito bem essas mães sobre o uso do álcool e das drogas, o quão prejudicial ele pode ser, e evitar o máximo o risco de infecções que podem levar à microcefalia. Então, no caso do Zika vírus, que é o que a gente está conversando bastante agora por conta do surto em Pernambuco, o uso de repelentes, de protetores, para evitar a picada do Aedes aegypti, que é o grande transmissor. Todos os sintomas parecidos. Este médico especialista em dengue vai mais longe. Eu acredito que a melhor palavra para isso é prudência de orientar as pessoas que querem engravidar agora. Eu mesmo tenho uma filha que está louca para engravidar e eu estou louco para ser avô, mas eu falei, filha, agora não é o momento. Vamos esperar, vamos ver a real dimensão do problema. Para quem já está grávida, o cuidado deve ser redobrado. Visitas periódicas ao médico e com todos os exames necessários. Você sabe que a família está dentro de você, então você tem que estar sempre atenta das coisas, das doenças que estão vindo por aí, né?